A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom domingo para os irmãos. Estamos iniciando, né? Nossa Escola Bíblica Dominical, a IBD. E como é dito, Escola Bíblica Dominical. Já pedimos que você pegue sua Bíblia, pegue sua revistinha também, para acompanhar conosco esse estudo. Nosso professor Caio já está presente aqui. Está aqui o Mendes também na mesa, no som, na filmagem aqui, nos abençoando. E o irmão Pedro também está aqui no violão, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Então, pega a sua revistinha, pega a sua Bíblia, para nós acompanharmos então tudo aquilo que Deus já trabalhou no coração do nosso professor Caio, tudo aquilo que ele já preparou e estudou, que ele possa transmitir a nós e possamos sair daqui com mais uma porção do ensinamento da palavra de Deus. Vamos orar neste momento, já pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Tudo que nós vamos fazer aqui, que o nome dele seja glorificado. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse domingo maravilhoso. Obrigado por essa rica oportunidade que nós temos de estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Escola Bíblica Dominical, a qual essa igreja tem priorizado aqui neste lugar. Eu quero te agradecer por isso, a dedicação dos irmãos, mesmo aqueles que estão na sua casa, mas agora já se preparando com a sua Bíblia, a sua revista da Escola Bíblica Dominical, para acompanhar o estudo a qual o Caio vai trazer para nós, o professor Caio. Isso esteja abençoando a vida dele também, que ele tenha intrepidez, ousadia para transmitir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido de todo esse mal que está acontecendo nesse mundo. E aqueles que foram acometidos também, Senhor. Se estiver no hospital nesse momento, principalmente os servos do Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada um deles. E também tendo misericórdia daqueles que não te servem, daqueles que não te conhecem ainda, que seja uma oportunidade, Senhor, de eles também reconhecerem que há um Deus ainda que controla todas as coisas, um Deus vivo e verdadeiro, e se dobrar diante do Senhor. Pedimos também àqueles que estão fracos, frios na fé, fortaleça a fé, dê firmeza a cada um deles. E aqueles que ainda não te conhecem, a oportunidade de conhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Os que estão desviados também, os afastados do caminho do Senhor, que possam retornar. Isso nós te pedimos e agradecemos, ó Pai. Não estamos confiados na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo, que nos justificou. Amém, Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 416, como nós falamos, é o hino desse trimestre, que é da Escola Bíblica Dominical, Filhos da Luz. Então sempre nós estamos abrindo com esse cântico, 416. Então, irmão, pega o seu cantor e vamos louvar a Deus conosco. Hino de número 416. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, podeis pisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor,
pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Com esse mesmo vigor, com essa alegria, nós vamos, antes de cantar o próximo hino, vamos ler o texto, o tema, né, da lição, depois o texto áureo. E o tema da lição é aspectos essenciais da doutrina da salvação. Isso é uma doutrina muito importante, a doutrina da salvação. E é isso que o professor Caio vai nos trazer, aspectos essenciais da doutrina da salvação. E o texto áureo é um texto bastante conhecido, mas eu vou ler. Mas nós sabemos, muitos já sabem de cor, que é Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Esse é o texto áureo, Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, está bem claro aqui, a salvação que é pela graça sois salvos mediante a fé. E não vem das obras, está bem claro aqui, né? E sei que o Caio vai explanar isso, mas uma das coisas que a gente, às vezes, quando vai evangelizar, encontra pessoas dizendo: não, mas eu sou uma pessoa boa, você acha que Deus vai me condenar? Eu não faço mal. Se eu não puder fazer o bem, o mal também não faço para ninguém. E eu sei que naquele dia, Deus vai contar o que eu faço de bem e vai ter um lugarzinho bom para mim também, né? E a gente vai ver que na Bíblia não é bem assim, está bem claro, não vem de obras, então não é pelas obras. Ser uma pessoa boa, isso é importante, sim, né? Até para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, é importante ela viver bem com os outros, viver bem consigo mesmo, mas não serve para a salvação. Para a salvação é somente aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então isso não sou eu que vou dar a aula, mas o Caio vai explanar muito bem isso aqui, tá bom? Vamos cantar o hino de número 75, não é isso, irmão Pedro? 75, então abre o seu cantor no hino de número 75. Sete, 5. Que grande amigo é meu Jesus, tão santo, bom, eterno, sem outro igual, o seu poder e o seu amor superno. Para esta ovelha sem vigor, olhou com simpatia, e sua tão bondosa mão serviu-me então de guia. Que grande amigo é meu Jesus, de longe quis buscar-me, desceu, chegou, sofreu, penou, morreu para resgatar-me. As glórias do seu santo lar renova meu alento, pois breve espero receber o seu acolhimento. Que grande amigo é meu Jesus, meu guia tão prudente, meu protetor tão ideal e capitão valente. Sou de Jesus, Jesus é meu, por tempos sempre eternos, e gozarei do Deus no céu, favores seus paternos. Amém. Obrigado, irmão Pedro. E ele fala que grande amigo é meu Jesus, né? Esse é o nosso grande amigo. Já vou convidar o professor Caio, que vem aqui à frente. Vou orar e passarei a palavra ao Caio. Senhor Deus e Pai, agora nesse momento, entrego a palavra ao Caio, use a vida dele, Senhor, e também nós que vamos ouvir os teus ensinamentos, que nossos corações possam estar abertos para aprender e colocar em prática em nossas vidas. Assim como o Tiago diz, não somente sejamos ouvintes,
mas sim praticantes da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Amém? Que Deus venha nos abençoar grandemente com a sua palavra, que agora eu, como humilde servo, irei transmitir para os irmãos, porque nós sabemos que a Bíblia declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de dois gumes, então que estejamos com o coração aberto à palavra do Senhor. Essa lição que é maravilhosa, na verdade, são somente 2 capítulos, né? Mas a doutrina da salvação teria que ter pelo menos umas 3, 4 lições para abordar todo o tema da doutrina da salvação, de tão grandioso e de tão rico, né? Que esse tema a respeito da salvação, ele é. Não podemos começar a falar da doutrina da salvação sem destacar ou lembrar ou ver o que a Bíblia diz, como nós somos, qual é a nossa condição diante de Deus. Então não tem como nós introduzirmos, né, na doutrina da salvação, sem primeiramente lembrarmos e ver o que a Bíblia diz. Qual é a nossa condição? Qual é a condição do homem diante de Deus? Para isso eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Eu irei estar lendo a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo ou o bem, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram, todos, do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, ninguém. Todos mentem, enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. 18, não aprenderam a temer a Deus. E o versículo 23 agora para complementar, né, que é bem conhecido: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, irmãos, primeiro ponto, a nossa situação, segundo a Bíblia, diante de Deus, é muito ruim. Não é ruim, é muito ruim. A Bíblia declara que não tem nada de bom em nós. Esse texto já deixa bem claro isso. A Bíblia declara que no nosso coração reina mentira, né? No nosso coração reina homicídio. Porque muitas vezes, irmãos, por exemplo, no homicídio, nós podemos não matar a pessoa, pegar uma arma e matar a pessoa fisicamente, ou bater na pessoa fisicamente, mas com as nossas palavras, muitas vezes, nós matamos uma pessoa. A palavra de Deus, ela tem o poder de levar a pessoa à salvação, como nós vamos ver hoje, como tem o poder, se for mal empregada, fora de contexto, de também destruir a pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós manejamos a palavra da verdade, que é a Bíblia. Tá? Então a nossa situação é que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então, por mais que você faça o bem, por mais que você seja um cidadão de bem, pague seus impostos em dia, trabalha direitinho, é um bom pai de família, é uma boa mãe de família, isso é sua obrigação como cidadão, como cidadã. Isso não te salva, isso não te habilita diante de Deus, que nós vamos ver. Então a situação do ser humano é essa, né?
todos nós pecamos, sem exceção. Porque se tivesse exceção, o texto bíblico falaria, não, alguns pecaram, né? Ou a maioria pecou. Tem um ou outro que ainda me busca. Mas a Bíblia declara que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Tá? Eu estou citando esse tema, irmãos, a nossa situação diante de Deus, segundo a Bíblia, não está na revista, o autor não abordou, mas eu estou citando aqui para os irmãos, tá? Outra coisa, irmãos, que nós temos que ver da doutrina da salvação, que está até no texto áureo que o pastor leu, muito conhecido, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. A maioria das vezes que eu saúdo os irmãos, é com a graça e paz do Senhor Jesus. E nós vamos falar justamente sobre a graça. Não tem como falar sobre a salvação sem falar sobre a graça. Maravilhosa graça, irmãos. Eu particularmente não acho palavras suficientes para agradecer a Deus a graça que Ele tem tido na minha vida e na vida daquelas pessoas que eu convivo. Graça quer dizer favor imerecido. Como a Bíblia declara, todos nós se afastamos de Deus, estamos longe de Deus, né? Não buscamos a Deus em nossos corações, contudo, Ele nos buscou, contudo, Ele nos amou. Então, se hoje nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Vamos ver um texto ainda em Romanos? Romanos 5, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, ou em algumas versões, quando ainda éramos pecadores. Olha aí, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Cada um de nós, irmãos, que um dia chegou diante de Deus, cheio de pecado, que nem aquele publicano da oração do fariseu e do publicano, os irmãos depois leiam, tem a oração do fariseu e do publicano, chegamos diante de Deus, sem olhar para o céu, indignos, e oramos diante de Deus, e pedimos perdão. Algum de vocês, Deus questionou? Claro que não. Deus não questionou, Ele simplesmente perdoou, porque Ele nos ama, porque a graça foi maior do que os nossos pecados, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Então a salvação, segundo ponto, ela é pela graça de Deus, não é mérito nosso, irmãos, nós temos que ter isso em mente, não é mérito nosso, não depende de nós, é mérito de Cristo. Foi Jesus Cristo que veio, né, nasceu como criança, sob a lei, cumpriu toda a lei por nós, Ele foi até batizado, Ele não tinha pecados do que confessar, mas Ele falou, é necessário ser assim agora para que se cumpra toda a lei. Ele cumpriu toda a lei por nós, e não somente cumpriu toda a lei por nós, Ele deu sua vida por nós espontaneamente, porque Ele quis, né? Ninguém obrigou Ele a dar a vida por nós, Ele deu porque Ele quis, porque Ele nos ama. Isso é graça. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi completa. A Bíblia declara que não se achou engano na sua boca. A Bíblia declara que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então a obra de Cristo, você pode confiar, ela é completa e suficiente. Por isso, irmãos, que nós não oramos para anjos, não pedimos para outros intercessores, nós vamos direto ao trono do Pai através de Cristo, porque a obra dele é completa. Foi de uma vez só e completa. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. Então não é mérito nosso, é mérito de Cristo. O texto deixa bem claro, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nada do que nós fazemos, ou iremos fazer, ou pensamos em fazer, seria suficiente para comprar a nossa salvação. Somente o sangue de Cristo na cruz do Calvário, e o amor que derruba todas as barreiras, foi capaz de derrubar a parede da separação. O véu foi rasgado, irmãos. Então você, irmão ou irmã, pode chegar diante de Deus e orar. Não precisa esperar agora na quarentena não, mas não precisa mandar mensagem para o pastor. Não precisa falar, pastor, ora por mim. Você mesmo pode orar diante de Deus. Porque
as nossas orações, Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai. O véu foi rasgado. Graças a Deus por isso. Outro ponto interessante é que contexto se passa o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios ela é chamada a carta do corpo de Cristo. Por quê? Porque a carta aos Efésios ela é uma carta de cunho mais prático, né? Ela não é uma carta ela é uma carta de cunho mais prático. Então, são preceitos práticos que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, preso, né? Mas, contudo, ele não foi escrito, provavelmente, só para a igreja de Éfeso. Ele foi escrito uma carta universal, ou seja, para todas as igrejas. Porque ele não se dirige só à igreja de Éfeso, mas ele se dirige a todos os cristãos, né? Vamos no texto, então, da lição aqui, ó. Efésios 1, versículo 6. Não dá tempo de ler todo os dois capítulos, né? Efésios 1 e 2, apesar de não ser longo. Mas eu vou acompanhar o que o autor da revista colocou aqui, da forma que ele colocou. Ele vai intercalando entre Efésios 1 e Efésios 2. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. A graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos o quê? A nossa situação de homem natural. Que todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Agora nós vamos ver que a graça de Deus, essa mesma graça que eu acabei de falar, graça, ela nos restaura para a glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus, por causa da natureza, o preço e eficácia da nossa redenção, em quem temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com o objetivo de recebermos a remissão dos nossos pecados, ou seja, é o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados. Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados, nenhum outro tem essa autoridade. Ofensas, porque a graça de Deus é grande, enorme e faz parte do seu tesouro. Então a graça de Deus é um presente para nós, é um tesouro de Deus para nós. Temos a mais importante e real segurança da nossa fé, ter nascido de novo com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para louvor da glória de Deus, como o texto diz. Então Deus nos chamou, nos tirou, né, daquela situação de condenados, de inimigos de Deus, nessa nova vida, para louvor da sua glória. Então Deus não nos chamou para vivermos na carne, irmãos. Hoje em dia nós temos uma coisa que é interessante, que é chamada graça barata. Ou seja, as pessoas não dão um valor devido à graça de Deus, né? As pessoas, elas acham, já que Deus perdoou meus pecados, presente, passado e futuro, eu posso continuar pecando normalmente. Mas não é isso que a Bíblia declara. Pelo contrário, para louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, Jesus nos chamou para vivermos em santidade, para não fazermos mais a nossa vontade, mas fazermos a vontade de Deus, porque agora nós temos capacidade para fazermos a vontade de Deus, né? Agora tem um questionamento aqui que é interessante, que eu vou citar, que o autor citou. Tudo que você faz converge para a glória de Deus? Reflitam. Você, irmão, irmã, que está em casa, adorando a Deus, tudo que você faz, no seu caminhar, no seu trabalho, nesses tempos de quarentena em casa, converge para a glória de Deus? Porque foi para isso que nós fomos chamados, para a glória de Deus. Nós não fomos chamados, como eu já disse, para fazer a nossa vontade, porque antes, quando nós estávamos em Romanos 3:23, separados de Deus por natureza, nós fazíamos o quê? A nossa vontade. Mas agora que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o dia que você aceitou Jesus Cristo, você abriu mão do seu livre-arbítrio. Você não tem mais opção de escolha. Você vive para Cristo. E eu acho, irmãos, eu tenho visto que nós não temos bem claro isso na mente muitas vezes. Que a vida não é nossa, a nossa vida é de Deus.
Nós temos que colocar nossa vida diante do altar de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que a minha vida tem te glorificado? Será que tudo que eu faço é para a glória do Senhor? E se nós fazemos essa introspecção, se nós tivermos esse particular com Deus, nós iremos ver que muitas vezes nós fazemos as coisas para a nossa própria glória. Nós vamos ver que muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus nas pequenas atitudes. Não são grandes atitudes, irmãos, que vão levar outras pessoas a Cristo. São as pequenas atitudes que vão fazer toda a diferença e vão levar as pessoas a Cristo. E nós levamos as pessoas a Cristo não somente pelo nosso falar, porque é muito fácil vir no domingo, né, e falar da palavra de Deus, vestir uma roupa bonita e tudo mais. Mas nós vamos levar as pessoas a Cristo, ainda mais nos nossos tempos, não somente pelo falar, mas principalmente pelo nosso caminhar. Das pessoas verem Cristo em nós, esperança da glória, aquele que, como o texto diz, nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso, irmãos, que faz realmente sentido. As pessoas têm que nos conhecer pelo amor incondicional. Aquele mesmo amor que Cristo ainda nos ama e nos amou. Incondicional. Esse amor incondicional tem que pulsar no nosso coração, irmãos. Essa é a nossa verdadeira marca como cristão. De demonstrar essa maravilhosa graça àquelas pessoas que estão sem esperança. Aquelas pessoas que colocaram sua esperança no dinheiro, por exemplo, e nesse momento perderam quase tudo, como várias empresas estão fechando. Cadê o dinheiro? Cadê o poderio daqueles grandes? Agora é testado, irmãos. Mas nós não vivemos segundo o prisma desse mundo. Nós vivemos segundo Cristo. Então, para nós, estando com Covid ou não, nós ficamos tristes pelas mortes, nós estamos em Cristo, não em crise. É esse sentimento, irmãos, que tem que pulsar no nosso coração. Nós temos que ter amor por aquele vizinho, aquela vizinha que não ouviu falar de Cristo. Ou que às vezes, né, também nós não temos mostrado isso. Então que viemos refletir, irmãos. Será que tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus? Se não, tenha um particular com Deus e se conserte com Deus. Se é para a glória de Deus tudo que você está fazendo, continue nesse caminho. Porque o caminho é de vitória, porque com ele somos mais que vencedores. Agora em Efésios 2, versículo 1, né? Capítulo 2, versículo 1, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo, como eu já disse no começo, né? Então, qual é a situação daqueles que estão fora de Cristo hoje? Separados de Deus, mortos espiritualmente, né? Inimigos de Deus. A Bíblia declara que são inimigos de Deus, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não estão, toda a condenação há. Mesmo que o cotidiano das coisas possa apresentar e representar a vida, o homem espiritual está morto. Ou seja, o que eu já tinha falado, o autor destaca aqui, né? A pessoa pode ter um bom testemunho, a pessoa pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, né? Um bom cidadão diante da lei, mas se ele não entregar a vida a Cristo, não entender o Evangelho, ele continua separado de Deus. Ele continua morto espiritualmente. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, na minha opinião, tá? Agora é o Caio falando, minha opinião. É muito mais difícil você pregar o Evangelho para aquela pessoa que se acha boa, do que para aquela pessoa que se acha má, ou sabe que é mal. Porque aquele que sabe que é mal, já sabe a condição dele, né? Ele já sabe que é mal, já sabe que não merece nada, já sabe que carece da graça de Deus ou de algo que possa salvá-lo. Mas aquele que acha que é bonzinho, que acha que cumpre toda a lei, né? Que é o bom pai, o bom funcionário e tudo mais, que ele se acha bom, ele acha, mas eu não preciso de Cristo, né? Eu sou um bom funcionário, um bom pai, uma boa pessoa, para que eu preciso de Cristo? Então é muito mais difícil. Mas não existe coração duro ao qual o Espírito Santo não possa trabalhar. Porque quem converte não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, mesmo que a pessoa tenha uma vida íntegra, sem Cristo, o pecado continua a fazer estragos na vida pessoal
e consequências da sociedade. O autor aqui está falando do pecado também. Por que há tanto sofrimento hoje? Boa pergunta. É por causa do pecado de forma geral, de forma simples. É claro que a resposta não é tão simples assim, tudo que acontece é por causa do pecado, mas tudo que desencadeou depois que Eva e Adão pecou, foi por causa do pecado. Deus fez Adão e Eva puros, íntegros. Toda virada de tarde Deus ia falar com Adão, né? A Bíblia declara isso. Mas quando Eva tomou do fruto, desobedeceu e Adão também, nós não vemos mais Deus falando com eles no final de tarde. O relacionamento foi quebrado, a comunhão, né, foi quebrada. E depois de um tempo Adão morreu. Então nós podemos sim falar que tudo que acontece, não de forma literal, mas tudo que acontece é consequência sim do pecado. Com certeza é. Deus não fez o ser humano para sofrer. Deus não fez o ser humano para ter dor. Deus não fez o ser humano para ser doente. Mas tudo isso é consequência do pecado. Porque nós sabemos que vai haver um dia ao qual Deus vai julgar todas as coisas. E vai haver um dia onde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras já passaram, que teremos um novo corpo. Olha aí, se eu perguntar para você hoje, irmão ou irmã, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai falar, eu quero. Mas se eu falar o custo de ir para o céu, que não é pagar a salvação, mas carregar a nossa cruz pela caminhada, muitos irão desistir. Então se você pergunta, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer pagar o custo de ser cristão. Ninguém quer pagar o custo de ir para o campo missionário, né? As pessoas querem ir para o céu de graça. Eu vou para o céu porque Jesus me salvou. Olha aí. Nós temos o tesouro na mão, irmãos, que é a nossa salvação, que é a graça de Deus. Nós temos que esbanjar esse tesouro, compartilhar esse tesouro, né? Continuando então, irmãos. Efésios 2, versículo 1 que eu acabei de ler, né? Ele falou também do pecado, certo? Ele nos deu vida. Fomos vivificados por Cristo, como diz o texto, né? Efésios 2:1. E vos vivificou. Olha aí. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a atitude de salvação não veio de nós, veio de Deus, né? Ele nos vivificou. A nossa situação era qual? Romanos 3:23. Pecamos e estamos distanciados de Deus. O inferno, irmãos, é justo. Sabe por quê? Nós pecamos e estávamos separados de Deus. Mas ninguém vai para o inferno porque Deus deseja. Ninguém vai para o inferno porque quer. Para você ir para o inferno, você tem que continuar da mesma forma que você está, sem aceitar Cristo. Por natureza, você é filho da ira, você já vai para o inferno. E os irmãos sabem o que significa o inferno? O inferno não é aquele fogo lá que representa aí a Divina Comédia, o diabo com chifre. Não, irmãos. O inferno quer dizer separação de Deus, a morte eterna. As pessoas dizem que o inferno é aqui, mas é uma grande mentira que o diabo tem colocado no coração de alguns. O inferno não é aqui. Aqui nós podemos buscar a Deus. Tem várias igrejas onde você pode buscar a Deus pela internet, que seja, pode abrir sua Bíblia livremente. Nós estamos num país livre onde você pode abrir sua Bíblia e orar, e ler a Bíblia, e buscar informação com alguém que tenha mais conhecimento. Mas na morte eterna, não vai ver isso. As pessoas vão desejar buscar Deus e não vão conseguir. Apocalipse diz que as pessoas vão desejar que os montes caiam sobre elas e não vai cair. Olha aí, desejar a morte vai fugir delas. E nós, irmãos, é motivo de muita alegria. Deus nos livrou de tudo isso. Olha aí, irmãos. Por que você está abatido hoje? Por que você está triste hoje pela quarentena? Porque está em casa há muito tempo? Se alegre, porque perto está as bodas do Cordeiro. Nós temos que se alegrar, irmãos. Não se alegrar, entendo, né? Por tudo que está acontecendo. É muito triste. As mortes e tudo mais, devemos orar, né? Mas se alegrar, irmãos, porque está se cumprindo, está próximo. O nosso coração tem que estar, sabe, na expectativa da volta de Jesus. E agora uma pergunta, irmão, como está a sua vida diante de Deus? Será que você está com as vestes brancas, purificadas no sangue do Cordeiro, ou será que você está com os pés sujos ainda? Será que você tem algo ainda para colocar diante de Deus? Porque o caminho, irmãos, para reconhecer a graça de Deus é arrependimento. Quando nós vamos pregar o Evangelho, muitas vezes, ou evangelizar, muitas vezes nós não fazemos da forma correta. É claro, irmãos, nós devemos falar do amor de Cristo? Claro, o amor de Cristo quebra qualquer barreira e qualquer corrente.
Mas quando nós falamos do amor de Cristo, nós devemos primeiro mostrar a situação do pecador. Ó, sua situação é essa. E agora? Aí ele vai falar, eu preciso de alguma coisa, preciso de Cristo. Porque é a mesma coisa, irmãos. Exemplo. Você tem um carro. Você levou várias multas, mas você não sabe daquelas multas. Aí de repente chega o agente do Detran, isso é fictício, claro, né? Aí chega o agente do Detran e fala, olha, todas as suas multas foram pagas, eu paguei todas as suas multas. Você não sabe daquelas multas, então o que você faz? Não, você pagou, problema teu, não pagou a multa, eu não tenho multa nenhuma, eu não sei das minhas multas. Mas agora, se essa pessoa sabe das suas multas, puxa, eu não sei nem como pagar, o cara vai lá, o agente do Detran vai lá e fala, todas estão pagas, ele vai ser muito grato, vai fazer todo sentido. Mesma coisa o Evangelho, quando a pessoa sabe da situação dela como pecador, quando você fala do amor de Cristo, aí sim, ela entende o Evangelho de Cristo. Porque não tem sentido falar do amor de Cristo para quem se acha bonzinho, para quem não precisa de arrependimento. Jesus falou, eu vim para os doentes e não vim para os sãos. O que adiantava Jesus falar do amor dele para os escribas e fariseus da época? Que se achavam bonzinhos, que se achavam justos diante de Deus, né? Ele falou o quê? Do seu amor para aquelas pessoas, para os pecadores, para Zaqueu, né? Para a prostituta que foi apedrejada. Esses sim entenderam e aceitaram o amor de Cristo. Olha aí que interessante, irmãos. E tem tudo a ver com Efésios 1, versículo 4. Ó, vamos lá. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Guardem isso. Nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui é algo interessante, irmãos, sobre a eleição de Deus. Isso é algo muito debatido. É um tema muito complexo, né? Mas, né, nós batistas cremos na soberania de Deus, né? Deus nos escolheu porque Ele é soberano. Claro que Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ele não é enganado. Agora, nós não sabemos quem é salvo, quem não é, né? A Bíblia declara que naquele dia nós teremos várias surpresas diante de Deus. Então assim, nós não sabemos quem é e quem não é. Por isso que nós pregamos o Evangelho a todos. Porque se nós soubéssemos quem é escolhido e quem não é, nós pregássemos o Evangelho só para aqueles que ainda vão se converter. Mas nós não sabemos, irmãos. Então Deus, Ele é soberano. Então Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ó, o autor coloca algo interessante aqui. Não existe eleição sem Jesus, o autor coloca. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus e sem a fé em Cristo. Deus em Cristo veio para restaurar nossa condição, que é o ministério da reconciliação. A eleição precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus. A eleição é em Cristo. Então nós fomos eleitos em Cristo, né? Pelo sacrifício de Cristo. A eleição foi feita por meio de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 1, versículo 2. 1 Pedro 1, versículo 2. Vamos lá. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Olha aí. Segundo a presciência de Deus Pai, que sabe todas as coisas, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aí, nós fomos eleitos pela presciência de Deus em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e fomos eleitos para manifestar a glória de Deus, né? Então, de forma geral, é isso que o autor coloca. Tem uma parte da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira que eu achei interessante, que o autor colocou aqui na revista. Eleição é escolha feita por Deus. Então não é escolha feita pelo homem, é feita por Deus. Em Cristo, desde a eternidade, ou seja, desde antes da fundação do mundo, né? De pessoas para a vida eterna. Não qualquer mérito, ou seja, é o mérito de Cristo, não é qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça.
ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um, né? Então não é duas coisas distintas, né? De todos os homens, ou seja, a eleição de Deus está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de todos os homens, ou com a opção de escolha de todos os homens. Eu não vou citar todos os textos que o autor coloca aqui, mas eu vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos 8, que é um texto muito bonito também, né? Romanos 8, a partir do versículo 35, do 35 ao 39. Romanos, capítulo 8, né? A partir do versículo 35, a palavra de Deus diz o seguinte. Esse é um texto maravilhoso, já preguei ele uma vez, mas é maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Quem será que nos separa do amor de Cristo? A tribulação? Não. A angústia? Também não. A perseguição? Menos. A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não somos vencedores. Olha o motivo de alegria, irmãos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, irmãos. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe atalho, o caminho é Jesus. João 14,6, todos conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é alguns. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe por que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo? Porque Ele é o único que perdoa pecados. O sangue dEle é o único que nos purifica de toda injustiça. Porque Ele é o único que nos dá o dom do Espírito Santo. E porque Ele é o único que ao terceiro dia, domingo de manhã, ressuscitou e está à destra de Deus. E a nossa esperança é essa, que assim como Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele. Não pelo nosso mérito, como eu disse no princípio, mas pela graça de Deus que superabundou em nossas vidas. Continuando, irmãos. Então, Efésios 2, versículo 13. Vamos voltar lá para o texto de Efésios, né? Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, ou seja, na situação de Romanos 3, 23, longe, né? Separados de Deus, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então nós fomos reconciliados com Deus, como? Através do sangue de Cristo, como eu já tinha falado, né? A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Mas agora, contraste entre a vida nova e a vida velha. Ou seja, a situação do salvo no momento, né? Antes nós éramos filhos da ira, mortos espiritualmente, mas agora nós fomos vivificados por Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, é isso que acontece, irmãos. A parte espiritual nossa que está mortificada pelo pecado, ela é ressuscitada. E é por isso que nós temos prazer de estar na casa de Deus, de orar, de ler a Bíblia, né? O pastor até contou algo interessante um tempo atrás, né? Convidou um amigo da empresa dele para vir aqui, no culto de quarta-feira. Ele veio até com boa vontade. Uma horinha só, culto de quarta-feira, até menos, né? Porque é um culto de oração. Ele falou, olha, Marcelo, não sei como você consegue ficar aí sentado nesse banco duro 1 hora ouvindo alguém falar, que chatice é essa? E ele até falou, depois ele entendeu. Ele falou, mas ele está morto espiritualmente. Como ele vai ter prazer de estar aqui com os irmãos? Então o que nos motiva a estarmos aqui é para a glória de Deus, mas é porque um dia a graça de Deus nos alcançou e essa parte espiritual nossa está pulsando, irmãos, né? Em nossa vida. Em Cristo Jesus, o Senhor Jesus apagou todo o mal que havia em nossa vida, de forma
de forma condenatória por causa do nosso pecado. Ou seja, não existe nenhuma maldição na nossa vida mais. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Ele é suficiente. O sangue de Cristo já é suficiente. Não precisa de nenhuma ajudinha, de nada a mais. E quantas pessoas, né, irmãos, querem ajudar Jesus, né? Mas só o sangue não é suficiente, né? Não tem uma ajudinha aqui, né? Se eu não fizer as obras, como fica, né? Não é assim, irmãos. Não é isso que a Bíblia declara. Viestes para perto do sangue de Cristo. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus derramado fosse eficiente e eficaz. Então foi a graça de Deus, né, que tornou o sangue de Cristo eficaz. É claro que a graça de Deus, né, mediante a obediência de Cristo, cumprindo toda a lei, mediante a entrega dele na cruz do Calvário, claro. Mas tudo isso, irmãos, é o presente de Deus. Tudo isso é graça, favor imerecido, né? A palavra até declara que as misericórdias de Deus não têm fim na nossa vida. Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a vida humana, a graça de Deus, disponível pela fé, é enorme e capaz de cobrir todo tipo e tamanho de pecado. Aqui é algo interessante, irmãos. Tem pessoas que pedem perdão a Deus, mas não conseguem se perdoar. Hoje é dia de você se perdoar. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. 1 João 1,9. Nos purifica de toda injustiça. Não existe pecado o qual o Senhor Jesus não possa perdoar. Não existe. Existe sim o nosso coração teimoso que não quer ser perdoado. Isso existe. Mas todo pecado confessado diante de Deus, Ele perdoa. E Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Não pelo que nós podemos oferecer, porque se fosse assim, eu seria o primeiro que Ele não amaria. Mas Ele nos ama pelo que nós somos. Ele nos ama ágape, Ele nos ama incondicionalmente. Então não existe pecado maior do que a graça de Deus na sua vida. Não existe. Aí você pode pensar, cara, mas existe aquela vez lá, né, que os escribas e fariseus estavam falando que Jesus estava expulsando os demônios com a ajuda dos demônios. E ele falou lá do pecado, daquele blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aí, ele falou que esse pecado não tem perdão. Eu pensei mal assim, sabe? Será que eu blasfemei? Se você está em dúvida se você blasfemou ou não, você não blasfemou. Porque aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, ele tem ciência disso. Porque a blasfêmia do Espírito Santo em nossos dias, de forma rasa, né? Tem muito mais estudo sobre isso, mas a blasfêmia do Espírito Santo em nossos dias é quando a pessoa recusa Cristo. Você pregou o Evangelho para a pessoa, né? E a pessoa entendeu o Evangelho, mas não, eu não quero isso para a minha vida. Recusou, fechou o coração para o Espírito Santo. Por que um pecado que não tem perdão? Porque a pessoa fechou o coração para o único que ia causar arrependimento nela, que é o Espírito Santo. Se a pessoa fechou o coração para o Espírito Santo, não tem como. Não tem como. Aí para uma pessoa dessa, que nós não sabemos quem blasfemou ou não, mas para uma pessoa dessa, que já recusou o amor de Cristo desse jeito, com ciência, pregar o Evangelho não vale a pena, é jogar pérola aos porcos. Mas nós não sabemos quem fez isso ou não, então nós pregamos, né? Claro. Continuando para o último ponto, né? Já caminhando para o final, né? Efésios 2,19. Vamos lá, irmãos, no texto. Efésios 2,19. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aí, irmãos. Nós somos filhos de Deus através de Cristo. Cordeiros, irmãos. Tudo que Cristo recebeu, nós iremos receber. Lá em João 14 mesmo, né? Jesus fala, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar. Se não tivesse muitas moradas. Eu quero que vocês estejam comigo onde eu estiver. Olha aí, em nenhum momento Jesus fala, olha, eu vou estar acima e vocês vão estar no estabelo dos meus pés. Não, Jesus quer que onde Ele esteja, nós estejamos também. Nós fazemos parte da família de Deus, irmãos. E aqui falando do corpo de Cristo, como estão os nossos irmãos? Nessa quarentena você tem ligado, tem mandado mensagem para o seu irmão, para a sua irmã, que faz parte do corpo de Cristo? Você tem se importado em orar pela vida do seu irmão, da sua irmã? Né? Se sim, continue fazendo isso, para o maior número de pessoas. Se não, é hora de acordar, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo.
E muitas vezes o dedinho, o braço, a perna está defeituosa. E é por isso que esse corpo não cresce. É necessário ele estar saudável, pulsando a graça e o amor de Deus para que cresça. Na graça e no conhecimento do Senhor, mas também em número. Irmãos, nós precisamos praticar o amor, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos uma família. Claro que cada um de nós temos a nossa família, mas nós somos uma família em Cristo Jesus. Membros da família de Deus. A salvação nos colocou na condição de família de Deus, como eu já falei, né? Então, através de Cristo, a salvação nos colocou como família de Deus. Observações relevantes sobre a família de Deus que o autor colocou, já finalizando. A família de Deus é composta pelos filhos, que ele adotou por meio de Cristo, ou seja, que somos nós, né? Jesus é o primogênito dentre os irmãos, nosso irmão, podemos dizer, né? Fica até estranho, mas nosso irmão mais velho, né? É Jesus, né? Como um pai perfeito, nosso Deus ama a todos os seus filhos na mesma medida. Então, para Deus não existe cor, raça, dom maior, menor. Deus ama a todos, na mesma medida, né? Infelizmente, o amor dele, por muitos, não é compreendido, mas ele ama a todos na mesma medida. Então, o que muda, nós vemos na Bíblia até, não é Deus. Deus continua o mesmo. O que muda é o nosso coração diante dele. E será, meu irmão e minha irmã, que o seu coração tem mudado diante de Deus? Será que quando você aceitou Jesus, você tinha aquela alegria, aquela vontade de evangelizar? Como nós falamos, o primeiro amor, né? Mas e hoje você se sente frio, se sente fraco? Não somente pela quarentena, mas antes da quarentena já estava se sentindo assim. Hoje é dia de você se prostrar diante de Deus, né? E ver realmente onde está o seu coração. Se está em Deus ou se não está em Deus. Nós precisamos fazer essa autoanálise, né? Aqui tem uma coisa interessante, no quadrinho, aspectos essenciais da doutrina da salvação, que é mais um resumão, né? A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, né? Com base em Efésios 1 e 2, fazer o mapa do plano da salvação. Então você em casa, que tiver esse quadro, né? Segundo o que nós falamos aqui hoje, que o pastor também vai complementar com a palavra e tudo mais, faça o mapa da salvação em todos esses passos, né? Para ver realmente se você é salvo ou não em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, tem a pessoa que é salva e tem a pessoa que é convencida. É diferente, né? Tem a pessoa que é salva em Cristo Jesus e tem a pessoa que é convencida. O que é o convencido? Aquela pessoa que acha Jesus bom, né? Gosta de ouvir os louvores, até canta, até prega, é um degustador, ainda não ingeriu o Senhor Jesus. Ainda não aceitou Ele verdadeiramente no coração. Levantou uma vez a mão, mas não aceitou Jesus no coração. O salvo não. O salvo teve encontro com Deus. Cada um de nós que somos salvos, lembramos do dia que tivemos esse encontro com Deus. Sabe, uma das características que eu uso para saber se eu sou salvo, primeiro é confiar na graça de Deus, que não é mérito meu. Segundo, particularmente, é o arrependimento. Quando eu peco, por qualquer motivo que seja, imediatamente o Espírito Santo toca no meu coração e eu sinto arrependimento. Então, se você hoje peca e não sente esse arrependimento, cuidado, né? Verifique a sua vida com Deus, se realmente você entendeu o plano da salvação, aceitou a Cristo ou não. Porque a salvação não tem nada a ver com o tempo de igreja. Você pode estar 40 anos na igreja convencido. E aí? Nós precisamos confiar na graça de Deus. E se caso nós realmente não entregamos a vida a Jesus, devemos entregar enquanto há tempo. Que Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Passo a palavra agora para o pastor, né? Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus pelo ensinamento. Depois nós vamos passar os pontos salientes. Mas nesse momento eu quero convidar o irmão Pedro
para nós cantarmos mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. O hino que nós vamos cantar é hino de número 150, que tem como tema Pai Nosso. Hino de número 150. Como é que é o comecinho? Pai nosso que estás no céu. Aquelas duas últimas estrofes. Vimos com ardente amor. Como é que é? Vimos com ardente amor. Nosso Pai que estás nos céus e és rodeado de esplendor, nome teu santifica. Vimos com ardente amor, vimos com ardente amor. O teu reino venha a nós, nele brilha a luz sem véu. Seja feito o teu querer, tanto aqui como é no céu, tanto aqui como é no céu. Cada dia o nosso pão, que a nós todos dá vigor. Dai-nos hoje, nosso Deus, pelo teu benigno amor, pelo teu benigno amor. Vem, Senhor, nos perdoar, como nós com todo amor desejamos desculpar nosso devedor maior, nosso devedor maior. No furor da tentação que nos pode ser fatal, não nos deixes, pois, cair, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal. Amém. Esse domingo, se nós tivéssemos num culto presencial, teríamos então a comemoração do Dia das Mães, não é isso? Mas nós queremos, eu, pastor Marcelo, quero homenagear as mães, mandando um abraço a todas. Infelizmente vai ter esse abraço à distância, né? Poderíamos, se Deus assim nos permitir, futuramente, fazemos então essa festa que estamos devendo para o Dia das Mães. Mas que Deus abençoe você, mãe, a senhora mãe, que é uma dádiva da parte de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus filhos. Que Deus esteja na vida de vocês, protegendo e guardando, principalmente você, mãe, que é uma mãe que ensina e educa seu filho nos caminhos do Senhor. Nós queremos dizer que você é uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica o seu lar, que a senhora continue edificando o seu lar, que seja uma bênção na vida do seu esposo, seja uma bênção na vida dos seus filhos, das suas filhas, que as suas filhas possam se espelhar na senhora. Então vai aqui o meu abraço, a minha dedicação aos dias das mães. Poderíamos ser melhor aqui com as mães presentes aqui, mas infelizmente, por força maior, não podemos fazer isso por enquanto, mas vamos orar a Deus que tudo isso possa passar, e com certeza o ano que vem vai ser diferente essa comemoração dos Dias das Mães. Eu vou pedir ao irmão Pedro que vai orar, e a oração específica nesse momento é para que Deus abençoe
as mães, todas as mães da nossa igreja, espalhada no mundo, mas principalmente da nossa igreja, as mães que são da nossa igreja. O irmão Pedro vai estar orando nesse momento e assim dedicando esse momento a Deus, a qual nós comemoramos o Dia das Mães. A graça e a paz em Cristo Jesus, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã nós estamos aqui reunidos e te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede em meio à dificuldade de estarmos aqui te louvando, te agradecendo e levando aos lares a tua palavra, os louvores do teu nome para a alegria da alma, do espírito de cada irmão. Jesus, neste momento, nós nos unimos para te agradecer, ó Deus, por toda a tua obra maravilhosa em nossas vidas. E uma dessas obras, ó Senhor, a que nos gera, que nos dá a vida, que foi o Senhor que criou para cada um a mãe. Graças te damos, ó Senhor, pelas mães que o Senhor constituiu para dar à luz aos seus filhos. Que o Senhor abençoe cada mãe, as irmãs em Cristo Jesus, que são mães de seus filhos. Que a graça do Senhor, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada uma delas, para abençoar, para alegrar, para fortalecer. Ó meu Deus, nós te agradecemos por esta dádiva maravilhosa que o Senhor estendeu para cada um de nós, de termos a mãe. Graças te damos e te pedimos que o Senhor abençoe, que cada dia, ó Senhor, nas futuras mães, o Espírito do Senhor possa operar para que tenham verdadeira consciência do seu papel e possam criar os seus filhos com todo amor, com toda alegria, ensinando a tua palavra para que aprendam o caminho do Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as mães deste mundo, abençoa com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar então ao nosso ponto saliente. Aspectos essenciais da doutrina da salvação. Como o Caio já passou um pouco da aula, que fala sobre a eleição e presciência. Há um entendimento diferente, às vezes, de nós, os batistas, apesar que também, algum tempo atrás, ou ainda pode existir, batistas calvinistas, aqueles que acreditam na predestinação, né? Batistas calvinistas. E nós cremos, principalmente o pastor Marcelo, e a gente viu a explanação do Caio, que nós cremos na presciência de Deus. E nós vamos explicar um pouquinho sobre essa presciência. Vou falar devagar, nós vamos ler o texto, porque é complicado, entendemos a presciência e confundimos a presciência com a predestinação. Tá? Nós podemos confundir isso. Por isso que eu quero ir bem devagar, tá? Com os irmãos. Então, veja sua Bíblia, pega seu caderno de anotação. Nós queremos dizer também, para você que está estudando a Bíblia em casa, estudando a lição, se tiver dúvidas, manda então as perguntas para nós. Como nós estamos falando, nós vamos então, pegar as 3 primeiras perguntas e responder no próximo domingo, antes de começar a EBD com a outra lição. Mas você tem que passar para nós as perguntas no Facebook, né? No Facebook, então você passa as perguntas no Facebook, o Mendes vai passar para mim ou para o professor, e no próximo domingo, antes de começar a próxima lição, estaremos respondendo as perguntas então a você, as 3 primeiras perguntas, tá bom? Então corra e vai anotando e passa para nós, tá? Então, texto áureo, Efésios 2, 8, 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo bem. Então, mediante esse versículo, e também vendo a presciência de Deus, nós vamos ver alguns textos que falam do convite, porque Jesus convida cada pessoa. O primeiro texto é Mateus, no capítulo 11, verso 28. Então, abra sua Bíblia, em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, vai nos
vai nos dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados. Então, primeiro ponto, Jesus convida cada pessoa que está cansada. Esse cansaço aqui não é cansaço físico, esse cansaço aqui é o cansaço na alma, porque no versículo 29, ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Alma cansada. Há um cântico que fala: alma cansada, vem já, alma cansada, vem já. É isso que Jesus faz, esse convite a cada pessoa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Opressão, oprimidos pelo inimigo. Muitas vezes essa opressão, oprimidos pelas coisas da vida, circunstâncias, oprime também as pessoas. E aí vem o convite de Jesus: vinde a mim, a cada pessoa. Então diz aqui a todos, generalizou. Esse é o primeiro convite. Segundo, Apocalipse, no capítulo 22, verso 17. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o convite a todas as pessoas, aqueles que têm sede também de Deus. Às vezes, é interessante que, se eu não me engano, foi Einstein que falou que todo ser humano tem um vazio dentro dele. Tem um vazio, tem um oco dentro dele. E nós, como evangélicos, nós pegamos sempre pessoas inteligentes, pessoas que têm um conhecimento grande das coisas concernentes a este mundo, mas a gente sempre pega essas frases e pensa num texto bíblico, pensa nas coisas de Deus. E é bem verdade isso: o homem não foi para ficar separado de Deus. O homem é para ter comunhão com Deus, e não tendo essa comunhão com Deus, tendo separado de Deus, há um vazio dentro do homem. Aí ele procura em lugares que verdadeiramente não vai preencher esse vazio, e não vai matar a sua sede. Por isso que há várias e muitas religiões, porque o homem tem sede de Deus, mas ele mesmo não sabe, e às vezes não conhece o Deus vivo e verdadeiro, mas ele tem sede de Deus. E é isso que a Bíblia fala: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Olha só, convite à salvação. Então o convite é feito a todos. Nós, o Caio explicou bem isso aí, nós não conhecemos aqueles que têm verdadeiramente sede de Deus, que querem conhecer o Deus vivo e verdadeiro. No entanto, nós temos que pregar e mostrar o Evangelho a todos, e continuar pregando o que Jesus Cristo pregou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que nós temos que pregar, esse é o Evangelho. Muito bem. Fator que decide o nosso destino eterno, dentro dos aspectos essenciais da doutrina da salvação. Então, há o convite, não há obrigado, e nós não devemos de obrigar. Às vezes o crente se torna um crente chato. Nós devemos de não ser inconvenientes. Nós temos que aproveitar as oportunidades, ter oportunidades, ser perspicaz, mas não chato. Às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa não quer, e o crente quer pôr a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Se pudesse, ele pegasse um machado e rachar a cabeça da pessoa, pôr a Bíblia lá dentro, mas não é dessa maneira. Nem o próprio Jesus fez dessa maneira. Jesus fala: vinde a mim, é o convite, vinde a mim. Olha, quem tem sede, venha e beba. Um convite, mas não obrigar ninguém. Ninguém irá para o céu obrigado. Fator que decide o nosso destino eterno. João capítulo 3, verso 18. Olha só, João 3, verso 18. Evangelho de João 3, verso 18. Fator que decide o nosso destino eterno. Quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado. Está bem claro aqui, ó. Esse não é condenado está no presente. Quem crê não é condenado. Não poderá, mas não é. Mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, então, por esse versículo, fator que decide o nosso destino eterno, então por isso que nós temos essa garantia. Aquele que crê não é condenado. Garantia, a garantia da salvação. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Não será condenado. Está no presente. Quem não crê já está condenado. Por que fala no presente? Nós vamos entender. E aqui já está falando da presciência de Deus. Daqueles que irão crer, ou daqueles que creram, daqueles que não irão crer. Daqueles que não irão crer. Muito bem. Vai marcando aí, 3,18. Fator que decide o nosso destino eterno. Presciência, conhecimento antecipado. Presciência é conhecimento antecipado. Esse conhecimento, atributo, eu não gosto muito dessa palavra atributo para Deus, porque parece que atribuíram a Ele. Isso aí é intrínseco dele. Está intrínseco em Deus, que é a presciência. O que é a presciência? Conhecimento antecipado dos fatos. Isso é intrínseco em Deus, presciência. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha, dantes conheceu, de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, dantes conheceu, também os predestinou, e fomos predestinados para quê? Para seres conforme a imagem do seu Filho. Então, nós somos salvos para quê? Para ser cada dia transformado, cada vez mais parecido com Jesus, a imagem de Jesus. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, e cada vez mais parecidos com Jesus, nas atitudes, no aspecto do nosso caráter, tem um caráter semelhante ao caráter de Jesus, mas os que de antemão conheceu, dantes conheceu, a presciência de Deus. Outro texto, 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, desculpa, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência. Olha, a eleição, que no texto também falou, na revistinha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Também Pedro está dizendo isso. Eleitos segundo a presciência de Deus. E ele, então, faz essa saudação, a qual o pastor Marcelo gosta de saudar os irmãos, né? Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gosto dessa saudação, porque isso mostra essa graça, favor imerecido. E a paz que excede todo entendimento. É uma paz que é de dentro para fora. Porque se nós procurarmos a paz no mundo, nós não vamos encontrar essa paz no mundo. A paz no mundo é paz passageira, é uma paz falsa. É uma paz superficial, e a paz de Cristo é de dentro para fora, que ela é permanente, indiferente que aconteça no externo. Então ele sauda também com a graça e paz. Primeira epístola do apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo também acostumava a saudar os irmãos com a graça e paz. A presciência de Deus. Plano de salvação foi pré-estabelecido. Olha só, como Deus não é pego de surpresa. Nós somos surpreendidos por muitas coisas. E as pessoas podem nos surpreender. A gente pode fazer uma surpresa para uma pessoa, humanamente falando, mas para Deus, nada pega ele de surpresa, não tem como fazer surpresa para Deus. E sempre quando falo de surpresa, eu sempre lembro na fábrica uma vez, que o pessoal, tinha um rapaz que a gente gostava bastante, ele trabalhava no financeiro, isso, na parte financeira da empresa. Ele fez aniversário, o pessoal fez um rateio para comprar um bolo, um refrigerante. E quem bebia, eles compraram cerveja. E para nós, falou, vocês também participam com a gente lá, nós compramos refrigerante para vocês, suco, tudo bem. Aí compraram o bolo para fazer essa surpresa. Só que o horário de trabalho nosso era das 7 às 5. E quando eram umas 4h30, 4 horas, ele trabalhava no financeiro, quando era as 4h30, 4h30, por aí, antes das 5, ele ia embora já. E, no entanto, esqueceram
de avisar, eu pedi para ele ficar um pouquinho mais tarde. Então fizeram toda a surpresa, e prepararam toda aquela mesa, bolo, refrigerante, e cadê o aniversariante? Foi embora. Ele tinha ido para a sua casa já. O que aconteceu? Comemos o bolo, tomamos refrigerante, e o aniversariante sem o aniversariante estar presente, porque a surpresa foi tanta, que nele ficou sabendo que tinha essa surpresa para ele lá. Por quê? Nós não conhecemos. Se ele fosse presciente, com certeza ele ia ficar até mais tarde, vamos dizer assim, porque ele tinha então, ele ia ver que havia lá algo preparado para ele. Não era presciente, ninguém avisou, ele foi embora. Deus não tem como fazer isso, não tem como fazer essa surpresa, porque Deus, ele conhece tudo sobre todos, a presciência de Deus. Vamos lá mais um texto? Plano da salvação pré-estabelecido, Apocalipse 13:8. Mesmo com a queda de Adão e todos esses eventos que nós vimos que aconteceu até o dia de hoje no mundo, não pegou Deus de surpresa. Capítulo 13, Apocalipse 13, verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Aqui está falando da besta, tá? E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi morto? O Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus. Desde o quê? Da fundação do mundo. Olha só. Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Mesmo com a queda de Adão, não pegou de surpresa. Olha só, e Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Não foi assim que pega a gente de surpresa, como foi essa questão que nós estamos vivendo hoje, né, que esse Covid-19, pegou muita gente de surpresa, aí muda uma coisa aqui, muda lá, e vamos ajeitando uma coisa aqui, porque pegou muito de nós de surpresa, em todos os sentidos, todos os aspectos. Deus não foi pego de surpresa. Tudo já estava preparado. Desde o quê? Da fundação do mundo. Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Na presciência de Deus, no conhecimento de Deus, já havia, então, esse Cordeiro, Jesus Cristo morto, para salvar, para dar-nos vida e vida eterna. Agora, os reprovados são considerados como desconhecidos, porque Deus conhece os seus. Conhece quando? Quando eu recebi Jesus como Senhor Salvador? Não, desde antes. Eu nunca imaginava que estaria aqui um dia, não imaginava. E foi no decorrer do tempo, me desviei também, não imaginava voltar, porque minha avó me ensinou o caminho que deveria de andar. Chegou na adolescência, me desviei. E na minha cabeça não ia voltar mais para o caminho do Senhor. E aí eu mesmo me surpreendi comigo mesmo, com 22 anos decidi voltar. Mas pegou Deus de surpresa, eu pensei que o Marcelo nunca mais ia voltar, eu pensei que o Marcelo não, Deus já sabia, Deus já conhecia, e é isso que a gente vai entender no final aqui, de um teólogo que diz, mas então Deus predestinou você, então você estava predestinado, você foi, mas Deus dirigiu todos os seus passos, predestinou você, para um dia você voltar? Não, houve a minha parte de querer também decidir voltar. Agora, pegou Deus de surpresa meu retorno? Não, é a mesma coisa que você, meu irmão. Talvez você também um dia estava no mundo, sem conhecer Jesus, quando eu falo no mundo de pecado, sem conhecer Jesus, e na sua cabeça você nunca ia se voltar a Deus. Na sua cabeça você nunca ia tomar uma decisão de servir a Deus. Mas hoje você serve. Não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia desse dia. É isso que a gente tem que entender. Mas isso alguns levam para predestinação. Então você foi predestinado. Não, nós vamos explicar no final. Tá? Mas Jesus Cristo já foi morto desde a fundação do mundo. Já foi um plano pré-estabelecido a vinda de Jesus. Os reprovados são considerados como desconhecidos. Mateus, no capítulo 7, verso 23. Olha só, Mateus 7, 23. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniquidade. Nunca vos conheci. Como assim nunca vos conheceu? Se Jesus também, 100% homem, 100% Deus, conhece sobre tudo e todos, como que fala não conheceu? Não conheceu como salvo, não conheceu como filho de Deus, porque eles dizem assim no verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus fala, eu não te conheço. Esse não conhecer, é como nós usamos às vezes para a pessoa, né? Eu te conheço como nada, que as pessoas falam no mundo aí, eu te conheço como nada. Jesus não reconhece eles como filhos de Deus, como salvos, como aqueles que o nome está escrito no livro da vida. É isso que ele quer dizer lá. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, meu irmão, o salvo, ele não tem. Eu estava até conversando, nós estávamos conversando com o Pedro conversando comigo e falando, né? O salvo, ele não tem que ter prazer no pecado. O pecado faz mal na vida dele. Esses que falam assim, vós que praticais a iniquidade, aqueles que praticam a iniquidade e brincam com a graça de Deus. Banaliza a graça de Deus, é pela graça, é pelo amor, então você pode pecar mesmo, eu peco mesmo, nós somos pecador e pecador, e pratica isso, não faça isso, se fizer, é porque o Espírito Santo não está habitando, porque a Bíblia é bem clara, vós que praticais a iniquidade, prática da iniquidade, e o salvo, aquele que está escrito no livro da vida, não tem prazer no pecado, e o pecado faz mal para ele fica muito mal quando ele peca, quando ele erra, não tem prazer na prática do pecado. Outro texto, isso, os reprovados são considerados como desconhecidos. Deus já conhece aqueles que são reprovados. Deus já conhece os perdidos também. Tanto Ele conhece os salvos, como Ele conhece os perdidos. E mesmo antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele já via a gente como salvo. Presciência. E mesmo antes da decisão desses que ainda não, Deus já olha e fala assim, esse aí é perdido. Esse eu não conheço. Deus já sabe. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que pregar a todos. Nós não sabemos. Deus já sabe. Não pega dele de surpresa. Pensava que esse era salvo, não é. Pensava que aquele... Não. Todos Deus já conhece. Os salvos e os perdidos. Judas, capítulo 4, verso 6. Vamos para um texto. Judas... Capítulo não, irmãos. Desculpa. Judas só tem um capítulo. É verso 4 a 6. Judas... 4, capítulo 1, verso 4 a 6. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça, olha só, convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Tantos homens, aqui ele engloba também os anjos, que também não guardaram os seus principados, também não pegou Deus de surpresa, Deus já sabia. O anjo que ia se rebelar, e juntamente com esse anjo, com Lúcifer, os demônios que são os seus anjos, que também não guardaram os seus principados. E aqueles que eles falam que introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens que Deus já sabia que não podia viver 200 anos, que não iam se converter, não iam se dobrar a Deus. Judas, capítulo 1, verso 4 a 6. Agora Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Apocalipse, capítulo 17, verso 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o quê? Desde a fundação do mundo.
Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Não foi escrito. Mas quando? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já conhecia. Presciência de Deus. Então nosso nome já foi escrito desde a fundação do mundo. A gente usa, né? Às vezes quando a pessoa recebe Jesus como Senhor Salvador da sua vida, a gente fala, hoje o seu nome foi escrito no livro da vida, mas não foi hoje. Não foi naquele dia, já estava escrito, já tem o nome escrito desde a fundação do mundo. E Deus escreve, e no livro de Deus não tem rasura, Deus não se engana, Ele escreve quem é salvo, e não escreve quem é perdido, não está lá, não existe isso, porque se Deus não fosse presciente, Ele ia escrever, e depois Ele teria que apagar, porque no entanto Ele falou, me enganei, pensei que essa era salvo, mas ele no caminho se perdeu. Não há rasura. Nesse livro de Deus só está escrito quem são os salvos. Muito bem. Agora eu vou falar, já caminhando para o final, vou falar sobre o autor de Teologia Sistemática da Igreja Batista Regular, que diz assim, eu vou falar devagar, tenta anotar, porque ele usa umas palavras que parecem um contraponto, mas não é. Tá? Não devemos confundir o conhecimento antecipado que Deus tem com sua predestinação. O conhecimento antecipado não é a causa das coisas que são pré-conhecidas. Então, o conhecimento antecipado não é a causa, porque a pessoa que crê na predestinação fala, o conhecimento antecipado é a causa. Por quê? Deus já falou, esse é salvo, esse é perdido. Então, esse aqui, mesmo que ele queira, não vai se salvar, porque Deus falou que ele é perdido, é perdido. Ele diz assim, e esse que Deus falou que é salvo, não tem como se perder. Não é isso que o autor está dizendo aqui. O conhecimento antecipado é a decisão que nós tomamos e Deus já sabe antecipadamente. Então o conhecimento antecipado não é a causa das coisas. É isso que ele quer dizer aqui. Pois não é porque alguma coisa havia de suceder, olha só, não é porque alguma coisa havia de suceder, mas antes, porque alguma coisa havia de suceder é que foi conhecida de antemão. Então não é porque a coisa ia se suceder, mas como ia se suceder, foi conhecida de antemão. É isso que ele está falando aqui. E o conhecimento não é a causa do acontecimento. Então, o conhecimento não é a causa do acontecimento. Então, mesmo a decisão que nós vamos tomar, Deus conhecendo de antemão, mas Ele não é, vamos dizer assim, falar de uma forma mais clara, Ele não é culpado de a pessoa não decidir em receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele conhece antes, mas ele não é culpado. Ele respeita a decisão dessa pessoa. A pessoa decidiu não querer, não quer aceitar, decidiu não ter a fé, não crê em Jesus. Ele conhece de antemão. Então não é a causa. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. Então a presciência de Deus, meu irmão e minha irmã, como nós não somos prescientes, nós devemos então de passar a todos a mensagem, o evangelho, porque nós não somos prescientes. Porém, nós sabemos que os salvos, existem os salvos e os perdidos, e Deus não se confunde e não se engana, Ele sabe aqueles que são seus. Que Deus continue nos abençoando, e possamos, irmãos, estar firmes nessa eleição em Cristo Jesus. Porque essa eleição em Cristo Jesus é que nós somos salvos. Então Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos deu essa graça. Isso não é privilégio, porque Deus estendeu a todos. Nós vimos o convite, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A vontade dele era que todos fossem salvos, essa era a vontade dele, mas nem todos vão crer. E esses que não vão crer, Deus já conhece. E esses que irão crer, Deus já conhece também. Nosso nome foi escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. E tem nomes que não estão escritos lá e não serão escritos, porque não irão crer. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa grande salvação e por o nosso nome estar escrito no livro da vida. Pai, obrigado, Senhor, por a IBD, pela Escola Bíblica Dominical, e agora com essa palavra também. Muito obrigado, Santo Deus,
por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos abençoado. E obrigado pela graça do Senhor, através de Jesus Cristo, um plano que foi pré-estabelecido desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. E o nosso nome foi escrito ali, mesmo quando nós nem sabíamos que um dia estaríamos servindo ao Senhor, mas o Senhor já sabia. Então, Pai querido, nós te agradecemos, somos imensamente gratos por essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém.